Você já percebeu que a maioria das pessoas vive igual galinha, ciscando no chão, enquanto reclama que a vida nunca muda? Dói admitir, mas é verdade. Crescemos acreditando que o caminho seguro é ficar no chão, seguir a multidão, aceitar pouco e sonhar pequeno. Só que aqui vai a polêmica. A vida não respeita quem vive baixo. A vida só se abre para quem tem coragem de subir. E isso é o que ninguém te contou. Você não nasceu para sobreviver, nasceu para evoluir. Contraintuitivo? Com certeza. Mas todas as transformações reais começam assim. Quando alguém decide parar de rastejar e começa a pensar como quem nasceu para voar. O mais curioso é que as pessoas querem mudar, mas vivem presas ao velho, ao confortável, ao previsível. Querem resultados de águia com hábitos de pomba. Querem liberdade, mas não querem a altitude que vem com ela. E é aqui que vem a recompensa rápida. Quando você aprende as lições da águia, tudo muda. Sua mente muda, sua fé muda, sua força muda. Você para de brigar com corvos, de se apegar ao que te puxa para baixo e começa a descobrir um poder interno que sempre esteve aí, esperando para ser acordado. E o que você vai ouvir hoje pode incomodar, mas vai te libertar. Porque não é sobre voar bonito, é sobre voar alto. Não é sobre vencer todo mundo, é sobre vencer a si mesmo. E quando essa verdade entra, ela não sai mais. Por isso, antes de continuarmos, faz o mínimo que uma pessoa que quer crescer deve fazer. Se inscreve no canal, ativa as notificações e curte esse vídeo. Porque quem realmente quer voar, não perde tempo. Sobe. Quando alguém observa a águia passando pelo seu processo de renovação, é impossível não sentir um misto de admiração e estranhamento. A maioria teme recomeçar, mas a águia mostra que renovar-se não é um luxo, é uma necessidade. O ser humano, assim como ela, muitas vezes segura o que já não funciona por puro apego emocional. E isso se torna um peso que prende ao mesmo lugar. Quando a pessoa entende que deixar ir não significa perder, mas abrir espaço, tudo muda. E nesse entendimento nasce uma coragem silenciosa que poucos experimentam. Uma coragem que prepara o caminho para algo ainda maior. A águia quebra o próprio bico como quem diz ao mundo: eu não aceito viver limitada por algo que já não me serve. Isso é profundo, porque muitos carregam bicos quebrados, sem perceber. Ações impulsivas, vícios, preguiça emocional. Quando alguém decide quebrar esse ciclo, percebe que o difícil não é começar, e sim admitir que o antigo já não funciona. E perceber isso libera uma energia interna que sempre esteve lá, mas estava presa em hábitos antigos. Quem se permite esse processo, descobre que a vida tem um jeito curioso de recompensar a coragem. Arrancar as garras para a águia significa perder temporariamente a capacidade de caçar. Para o ser humano, simboliza abrir mão de comportamentos que sempre foram uma muleta, escapar dos problemas, culpar os outros, procrastinar. Ao deixar essas garras para trás, a pessoa fica vulnerável. E é exatamente nessa vulnerabilidade que nasce o crescimento. Um mentor sábio sabe que os maiores avanços acontecem quando a pessoa se permite ficar sem garras por um tempo, para depois reconstruir novas e mais fortes. Trocar as penas é talvez o símbolo mais forte da renovação. Nada pesa mais do que sustentar versões antigas de si mesmo, tentando viver uma vida nova. É como carregar uma mala cheia de roupas que já não servem, esperando que por algum milagre elas voltem a se ajustar. A vida não funciona assim. Renovar-se é admitir que algumas fases acabaram e que outras precisam começar. E quando essa troca acontece, o ar fica mais leve, as escolhas mais claras e o caminho menos nebuloso. Um exemplo prático disso é alguém que deseja transformar sua saúde, mas insiste nas mesmas rotinas cansadas e na mesma alimentação desregulada. Renovar-se pode significar trocar refrigerantes por água,
doces por frutas, fast food por algo mais simples e vivo. É curioso como pequenos ajustes geram grandes resultados. E a pessoa percebe que renovar-se não exige heroísmo, exige decisão diária. Assim como a águia que troca pena por pena, a mudança humana acontece gesto por gesto. Outra aplicação simples está no campo financeiro. Alguém endividado não melhora sua vida repetindo os mesmos hábitos de gastos. Renovar-se talvez signifique substituir compras por impulso por investimentos pequenos, mas constantes. Abrir conta em uma corretora, comprar 20 de Tesouro Selic, um pouco de fundo imobiliário e observar lentamente sua vida financeira se reorganizar. É impressionante como esses microgestos se transformam em novos horizontes. A águia sabe disso intuitivamente. O humano aprende praticando. O ponto é que ninguém gosta da dor inicial. Mas lidar com a dor da renovação é melhor do que viver ferido pela estagnação. A dor de crescer é temporária. A dor de permanecer é eterna. Quando alguém entende isso, passa a respeitar o processo natural das mudanças e percebe que, por mais forte que seja, até uma águia precisa de silêncio para renascer. E esse renascimento abre caminho para o próximo ensinamento, aquele que muda completamente como alguém administra sua energia. Porque quando a renovação acontece, surge automaticamente um novo olhar sobre o que vale ou não vale a pena carregar. E é aí que nasce a próxima lição da águia: não gastar energia com coisas pequenas. Uma das atitudes mais elegantes da águia é sua recusa em perseguir presas pequenas. Ela não desperdiça energia com insetos, brigas bobas ou distrações sem valor. Isso, aplicado à vida humana, muda tudo. Porque a maioria das pessoas se esgota em tempestades que nem deveriam ter começado. Ficam presas a opiniões, fofocas, críticas, comentários aleatórios. E isso consome uma energia vital que deveria estar sendo direcionada para metas maiores. A águia lembra que viver focado é viver leve. O curioso é que as pequenas coisas quase sempre aparecem disfarçadas de urgência. Uma discussão inútil, um problema minúsculo, um comentário atravessado. Tudo isso parece gigante na hora. Mas, quando a pessoa observa com calma, percebe que aquilo não merecia sequer 5 minutos de atenção. O sábio é aquele que escolhe suas batalhas com inteligência. Ele sabe que gastar energia com o que não importa é a maneira mais rápida de atrasar sua própria evolução. Um exemplo prático. Imagine alguém que passa horas discutindo nas redes sociais, brigando com desconhecidos ou tentando convencer pessoas que não querem ouvir. Isso é o equivalente a uma águia perseguindo moscas. A pessoa inteligente apenas segue sua vida, como quem diz: tenho lugares mais altos para alcançar. E isso torna tudo mais simples. É impressionante como ignorar aquilo que não agrega é uma das maiores demonstrações de maturidade emocional. Outro exemplo está na vida profissional. Muitos se perdem tentando agradar todo mundo, resolver tudo, ser perfeito. Mas profissionais realmente fortes focam no essencial. Eles aprendem a delegar, a dizer não, a filtrar demandas. Eles sabem que energia é recurso limitado e que gastar com o trivial significa deixar o importante para depois. E quando alguém escolhe o que realmente importa, começa a enxergar resultados que antes pareciam impossíveis. Isso também se aplica a relacionamentos. Pessoas emocionalmente maduras não entram em brigas desnecessárias, não discutem por migalhas, não dramatizam cada detalhe. Elas entendem que paz vale mais do que ter razão. E, ao agir assim, se tornam mais leves, mais centradas, mais capazes de construir relações saudáveis. A águia não desce para lutar com galinhas, ela sobe e mantém sua altitude. O segredo aqui é simples: filtrar. Filtrar assuntos, pessoas, ambientes, conversas, conteúdos.
Tudo aquilo que rouba energia sem dar retorno precisa ser reorganizado ou eliminado. Se a pessoa deseja crescer, precisa aprender a proteger sua energia como um tesouro. Não é egoísmo, é autocuidado. É colocar foco onde realmente faz diferença, como metas de longo prazo, projetos pessoais, relacionamentos que constroem e não drenam. E quando alguém começa a fazer esse filtro, percebe que sobra tempo, sobra espaço mental, sobra leveza. A vida deixa de parecer caótica e passa a ser direcionada. Porque ao deixar de perseguir insetos, a pessoa tem força e atenção para perseguir grandes objetivos. Isso cria um efeito dominó positivo. Menos desgaste, mais clareza, mais progresso. E é justamente essa clareza que abre espaço para outro ensinamento da águia. Talvez o mais poderoso de todos. A visão aguçada que muda completamente a forma como alguém enxerga sua própria jornada. A visão da águia é uma das mais impressionantes do reino animal. Ela enxerga 8 vezes mais longe que o ser humano. E isso, traduzido para a vida, significa aprender a olhar além do imediato. A maioria das pessoas só observa o que está diante dos olhos. A conta do mês, o problema da semana, o medo do dia. Já quem desenvolve visão aguçada consegue enxergar meses, anos e até décadas à frente. Isso muda completamente o jogo. Porque decisões de curto prazo raramente constroem resultados grandiosos. Ter visão aguçada não é sobre prever o futuro, é sobre preparar-se para ele. Um sábio ensina que quem enxerga longe toma decisões melhores no presente. Por exemplo, enquanto alguém gasta compulsivamente, outra pessoa investe. Enquanto uma pessoa reclama da falta de tempo, outra organiza sua rotina. Enquanto uma foca nos obstáculos, outra foca na direção. É essa diferença de foco que separa os que sobrevivem dos que prosperam. A águia enxerga a presa antes de voar, e o ser humano deveria fazer o mesmo com seus sonhos. Um exemplo prático simples é o hábito de escrever metas. Pessoas que anotam seus objetivos conseguem clareza maior sobre o que realmente querem. E essa clareza vira bússola. Outra ação prática é criar um painel de visualização, colando imagens que representem metas. Casa própria, saúde ideal, um curso que deseja fazer, um negócio que deseja abrir. Muitos subestimam isso, mas visualizar o futuro com nitidez fortalece o cérebro para buscar o que foi imaginado. A visão aguçada também aparece na forma como a pessoa interpreta desafios. Enquanto alguns veem problemas, outros veem oportunidades de aprendizado. É como perder um emprego, por exemplo. Quem não tem visão aguçada só vê desespero, mas quem tem visão já percebe que pode ser o momento de aprender uma nova habilidade, de empreender, de buscar algo mais alinhado com quem deseja ser. A visão muda tudo. Muda decisões, muda a postura, muda a alma. Outro exemplo prático, alguém que quer melhorar financeiramente, em vez de só trabalhar mais, estuda investimentos, aprende sobre juros compostos, pesquisa sobre ações como Taesa, Itaúsa, WEG, fundos imobiliários como HGLG, KNRI. Essa pessoa enxerga longe. Ela sabe que um pequeno investimento hoje pode virar uma grande tranquilidade amanhã. E isso é visão de águia aplicada ao cotidiano. E quando alguém desenvolve essa visão, algo mágico acontece. As fofocas diminuem, os dramas perdem peso, o barulho externo já não importa tanto, porque só quem enxerga longe entende que a maioria dos conflitos do presente são temporários. É como olhar uma montanha distante e perceber que os pequenos obstáculos do caminho são apenas pedras, não muros impossíveis. A visão aguçada também protege contra decisões impulsivas. Quando alguém pensa a longo prazo, evita brigas desnecessárias, gastos inúteis, relacionamentos rasos. A pessoa passa a se comportar com mais paciência, estratégia e inteligência emocional. Ela se torna alguém que inspira confiança,
porque transmite segurança e coerência. E conforme essa visão se fortalece, o indivíduo descobre que quanto mais alto enxerga, mais alto deseja voar. E isso o leva naturalmente a outra característica essencial da águia: voar alto e não lutar com corvos. Uma das lições mais profundas sobre maturidade emocional e foco. A águia é o único animal que, quando atacado por um corvo, não desperdiça energia revidando. Ela simplesmente sobe. Sobe até o ponto em que o corvo não consegue mais respirar e cai sozinho. Isso, traduzido para a vida humana, é uma verdadeira obra-prima de inteligência emocional. Porque a maioria das pessoas perde tempo tentando provar algo, defender-se, discutir, convencer. E tudo isso é como lutar com corvos. Desgasta, atrasa e não leva a lugar nenhum. O sábio sobe. Existem corvos em todas as áreas da vida. No trabalho, na família, nas redes sociais, nos relacionamentos. São pessoas que criticam sem construir, que reclamam sem agir, que aparecem quando você está crescendo apenas para te puxar de volta ao chão. A pior decisão que alguém pode tomar é descer do seu nível para enfrentá-las. Porque ao descer, a pessoa perde altitude, perde clareza, perde tempo, e corvos adoram quando alguém desce ao nível deles. Um exemplo prático: alguém que está avançando profissionalmente, mas lida com colegas que zombam, criticam ou diminuem suas conquistas. A pior coisa a fazer é tentar provar seu valor para quem não quer reconhecer. A pessoa madura simplesmente continua entregando sua melhor performance, estudando, evoluindo, crescendo. E, naturalmente, os resultados falam mais alto que qualquer discussão. A águia sobe e o corvo cai. Outro exemplo acontece na vida emocional. Muitas pessoas tentam justificar seus sonhos para quem não tem coragem nem de sonhar. Tentam explicar planos, projetos, ambições. Mas maturidade é entender que nem todo mundo merece acesso à sua visão. Às vezes, o silêncio é mais poderoso que qualquer argumento. Quando a pessoa sobe emocionalmente, suas prioridades mudam. E pessoas que antes pareciam importantes deixam de fazer sentido. Voe alto também significa manter padrões mais elevados. A águia não fica em ambientes medíocres, não come qualquer coisa, não segue qualquer direção. Ela é seletiva. E o ser humano, quando deseja crescer, precisa aprender essa seletividade. Ambientes tóxicos, conversas rasas, hábitos que drenam energia, tudo isso precisa ficar para trás. Quanto mais alguém sobe, mais percebe que a altitude é proteção. Outro ponto importante: a águia só voa sozinha ou com outra águia. Isso diz muito sobre relações. Pessoas que voam baixo se incomodam com quem decide subir. Elas se sentem ameaçadas pelo crescimento alheio e tentam de alguma forma sabotar ou criticar. Mas quem está comprometido com sua evolução emocional não se intimida. Continua subindo. E à medida que sobe, encontra pessoas do mesmo nível de consciência. E por fim, voar alto é um ato de fé. A águia sabe que, acima das nuvens, o vento é mais forte, mas também é mais puro. Ela confia no próprio instinto. E o ser humano precisa aprender essa confiança interna. Quando a pessoa decide continuar subindo, mesmo quando ninguém entende, ela descobre uma força que não sabia que tinha. E lá do alto, tudo faz mais sentido. E essa altitude abre espaço para uma última reflexão. Porque quando a pessoa aprende a renovar-se, a ignorar o pequeno, a enxergar longe e a voar acima dos problemas, ela está pronta para algo muito maior. Algo que será apresentado na introdução deste vídeo. No fim das contas, tudo o que você aprendeu aqui só faz sentido se for vivido, não apenas entendido. Porque saber que a águia se renova não muda sua vida. O que muda é você decidir quais penas vai trocar hoje. Saber que ela não gasta energia com coisas pequenas é ótimo. Mas de que adianta se você ainda se preocupa com críticas de quem nunca construiu nada? Saber que ela enxerga longe é inspirador.
mas só se transforma em poder quando você começa a olhar além do agora. Então, deixa eu te perguntar. Você vai continuar vivendo no chão ou finalmente vai assumir a altitude que te pertence? Quais hábitos você precisa abandonar agora? Que tipo de pessoa você precisa deixar de ouvir? Qual sonho você adiou por medo de falhar? E principalmente, quanto tempo mais você vai aceitar viver abaixo do que é capaz? Porque a vida já te deu todos os sinais. A tempestade não é o problema, é a pista de decolagem. A crítica não é uma barreira, é um teste de foco. O medo não é inimigo, é o lembrete de que existe algo maior esperando por você. A pergunta que fica é: você vai subir ou vai continuar parado? Se essa mensagem mexeu com você, então já sabe o que fazer. Inscreva-se no canal, ative as notificações e continue essa jornada de crescimento. Aqui você não aprende a voar bonito, você aprende a voar alto. E a partir de agora, a escolha é sua.